Novamente, boa noite a todos. Então, vamos ficar de pé para fazer uma oração. Já tivemos a Santa Missa, que é a oração por excelência, mas a oração nunca é demais, não é? Nunca é demais nós pedimos a intercessão de Nossa Mãe Santíssima e as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, nós nos rendemos graças por mais esta noite de formação. Dai-nos sabedoria e inteligência e, sobretudo, a disposição de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendermos. Livrai-nos de todo pecado mortal, de todo pecado venial deliberado, de toda distração voluntária e dai-nos a graça de cada vez mais progredir no vosso conhecimento e no vosso amor. É o que vos pedimos por intercessão da Santíssima Virgem, vossa Mãe, e já vos agradecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem sentar-se. Antes de iniciar a nossa palestra propriamente dita, eu gostaria de pedir um favor a vocês que eu sempre peço quando eu estou dando alguma formação, alguma palestra, porque vocês já devem ter percebido pela homilia que eu falo rápido, eu falo um tantinho rápido, né? Mas eu também falo baixo. Geralmente, quem fala rápido, fala alto. Quem fala baixo, fala devagar. Eu não sei o porquê, eu tenho a pior combinação, porque eu falo rápido e baixo. E isso é ruim quando a gente quer entender uma pessoa. Então, a ajuda que eu peço a vocês é para o bem de vocês, para que todos nós possamos nos entender. Se eu estiver falando muito baixo, que eu acho que não vai ser o problema, porque o microfone aqui é bom. Mas se eu estiver falando muito baixo, vocês vão fazer assim, para eu saber que eu preciso elevar um pouco o tom da minha voz. Assim. Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão fazer assim, para eu saber que eu tenho que ir um pouco mais devagar. Combinado? Se eu estiver falando baixo, vocês vão fazer o quê? Se eu estiver falando rápido, vocês vão fazer o quê? E se eu estiver falando baixo e rápido? Aí vocês se viram. Aí a gente vê o que a gente faz, né? Mas enfim, por favor, façam isso, porque às vezes eu mesmo não consigo, não percebo o quão rápido eu estou falando ou o quão baixo eu estou falando. Então, vamos ver quantas vezes as pessoas vão fazer isso. Ontem eu estava dando formação na minha paróquia, São Brás de Madureira, só fizeram uma vez, eu fiquei feliz, né? Vamos ver quantas vezes vão fazer aqui. Pois bem, meus caros, hoje nós vamos estudar um pouco da formação do cânon bíblico. Mas para entendermos a formação do cânon bíblico, antes nós temos que situar alguns termos. Nós temos que entender algumas palavras que nós vamos utilizar. E a primeira palavra que nós precisamos entender é a própria palavra cânon. O que significa cânon? O que significa canônico? Cânon é uma palavra grega que significa régua ou regra, que é algo que é feito para medir. É a medida, o princípio de medida. Então, o cânon, originalmente, ele representa uma regra. Então, no nosso caso, o cânon bíblico são aqueles livros que fazem parte da Sagrada Escritura que a Igreja considera como sendo inspirados por Deus. Então, o cânon são aqueles livros que são regularizados pela Igreja, no sentido de que a Igreja considera que estes livros são inspirados por Deus. Estamos entendidos? A segunda palavra que nós temos que compreender é a palavra inspirado. O que significa inspiração? O Papa Bento XVI, de saudosa memória, escreveu um documento chamado Verbum Domini. Depois procurem esse documento, Verbum Domini, em que ele fala justamente sobre a inspiração bíblica. O que significa dizer que um livro foi inspirado por Deus? Tem gente que pensa que a inspiração é como se fosse uma psicografia do Chico Xavier, que o Espírito Santo baixa no escritor sagrado e ele entra em transe e começa a escrever um monte de coisa. Não é assim. O Espírito Santo se utilizou até mesmo dos condicionamentos históricos, culturais, dos escritores sagrados, dos cerca de 40 escritores sagrados da Bíblia, para poder nos passar o conhecimento da vida eterna. A Sagrada Escritura não está interessada em nos ensinar biologia, química, física, não, está interessada em nos ensinar sobre a vida eterna. Então, por exemplo, ninguém vai olhar como os ateus fazem
a Bíblia chama a baleia de peixe, então essa é a prova de que a Bíblia não é inspirada por Deus, porque baleia não é peixe, baleia é mamífero. Sim, baleia é mamífero, a ciência sabe isso desde o século XIX, mas até ali, até o século XIX, todos consideravam a baleia um peixe, um animal gigante que vive na água, é peixe. O grão de mostarda, nosso Senhor Jesus Cristo fala que é a menor de todas as hortaliças. Nós sabemos hoje em dia que não é a menor de todas as hortaliças, existem hortaliças menores, mas para o povo judeu do século I, nosso Senhor Jesus Cristo se colocou na mesma condição que eles. Como eles acreditavam que o grão de mostarda era a menor das hortaliças, nosso Senhor Jesus Cristo se adaptou a esse conhecimento deles. Nosso Senhor Jesus Cristo podia falar de física quântica, podia falar de dinossauros, podia falar de paleontologia, de genética, mas ele não quis falar de nada disso. Ele quis nos ensinar o caminho da salvação. Então, é importante saber disso. A inspiração bíblica significa que a Sagrada Escritura não contém erro algum sobre aquilo que diz respeito à nossa salvação eterna, sobre aquilo que diz respeito à revelação de Deus para os homens. No que diz respeito a alguns conceitos científicos, a alguns conceitos de biologia, de química ou de física, o próprio Deus se adaptou ao que aqueles homens pensavam, porque ele não estava interessado em nos ensinar sobre física, química e biologia. Então, aqui nós temos a primeira discrepância entre nós e os protestantes, porque os protestantes, eles acreditam que a inspiração bíblica é quase como se fosse uma psicografia, né? Se a Bíblia diz que baleia é peixe, é porque baleia é peixe, não importa aquilo que a ciência hoje nos diga que baleia é um mamífero. Então, a Igreja Católica não é assim. Então, nós consideramos a inspiração bíblica como sendo isso. A Sagrada Escritura não erra naquilo que diz respeito à nossa salvação eterna. Outros dois termos que nós precisamos ter bem em mente para compreendermos a formação de hoje é o que significa deuterocanônico e apócrifo, que é outro termo também que os protestantes confundem. Os livros canônicos são aqueles que a Igreja considera como sendo inspirados por Deus. No entanto, existem alguns destes livros que os cristãos demoraram um pouco mais para reconhecer a sua inspiração divina, porque alguns cristãos os aceitavam e outros cristãos não aceitavam. Estes livros, que também são inspirados por Deus, mas que a comunidade cristã demorou um pouco mais para aceitar como inspirados, são chamados de deuterocanônicos. Nós temos 7 no Antigo Testamento que não estão na Bíblia protestante, que é o livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque e o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Nós acreditamos que são inspirados por Deus, os protestantes não acreditam. Na nossa Bíblia, tanto que nós temos 46 livros no Antigo Testamento, eles só têm 39, porque eles não acreditam que esses 7 livros sejam inspirados por Deus. Nós acreditamos. Também temos deuterocanônicos do Novo Testamento, que também são 7. Algumas epístolas que o povo cristão demorou um pouco mais para reconhecer como canônicas, que é o caso da Epístola aos Hebreus, a Epístola de São Tiago, a segunda e a terceira Epístola de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse de São João. Então, são livros que a Igreja demorou um pouco mais para reconhecer como inspirados. Esses 6 livros deuterocanônicos são 6 no Novo Testamento. No entanto, são igualmente inspirados. Apócrifo é uma palavra que no grego significa oculto. É o significado original da palavra apócrifo, quer dizer oculto, que é um termo que foi criado no século V pelo tradutor da Bíblia para o latim, São Jerônimo, traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a chamada Vulgata, que é a Bíblia na língua do povo, na língua vulgar. E aqui vulgar não significa de baixo calão, mas aquilo que é do povo, do vulgo, por isso Vulgata. E ele criou este termo, apócrifo, cunhou este termo, ou pelo menos ele popularizou esse termo, para indicar os livros que a Igreja não considera como sendo inspirados. Então, são livros que não são inspirados. Então, o Apocalipse de São Pedro, o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de São Tiago, são livros que a Igreja não considera como sendo inspirados por Deus. Por isso, não entraram no cânon bíblico. Não entraram no cânon. Então, esses 4 termos são muito importantes para que a gente entenda.
né, o que nós estamos estudando hoje. A palavra cânon, a palavra inspiração, a palavra deuterocanônico e a palavra apócrifo. Tendo dito isso, nós cristãos temos algo que nos ajuda a discernir quando um livro é inspirado ou não. Temos duas coisas que também os protestantes não têm, que são a autoridade da igreja e a tradição oral. Nós sabemos que os protestantes, por exemplo, eu digo isso com propriedade, porque eu já fui protestante, meu pai é pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu fui protestante até os meus 16 anos, quando conheci a beleza e a riqueza da fé católica, e a ela me converti. Mas isso é história para outro dia. Enfim, os protestantes, vocês já estão acostumados com isso, para eles tudo tem que estar na Bíblia e só na Bíblia. Onde está dizendo na Bíblia que Maria é Imaculada? Onde está o Papa na Bíblia? Onde está isso e aquilo na Bíblia? Aí você pergunta, onde é que está a tua igreja na Bíblia? Para eles, que eles também não vão encontrar. Enfim, nós católicos não somos assim. A Bíblia, ela tem um papel proeminente na vida católica. Nós lemos a Sagrada Escritura todo dia na Santa Missa, todo dia na liturgia. No entanto, nós não temos só a Bíblia para nos guiar. Nós temos a tradição da igreja e nós temos a própria igreja, o magistério da igreja, que nos indica aquilo que nós devemos crer, aquilo que deve ser a base da nossa fé. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo deixa bem claro a importância da igreja. Ele fala isso diversas vezes na Sagrada Escritura, em Mateus 18:17. Aquele que não ouvir a igreja, seja para ti como pagão e publicano. Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Ele fala para os seus apóstolos. São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então a gente vê como a igreja é importante, né? Que para esses outros cristãos protestantes não, né? Tanto faz se você é batista, se você é assembleiano, se você é da Igreja Universal, se você é metodista, não importa qual igreja você congrega, como eles dizem, o importante é que você acredite em Cristo. Para nós não. Nós acreditamos que a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, é a esposa de Cristo. E assim como o homem não tem mais de uma esposa e não pode se separar da sua esposa, da mesma forma, Cristo não tem mais do que uma igreja, não tem mais do que uma esposa, e jamais se separará de sua esposa, a igreja. Por outro lado, nós temos também a tradição oral, que é aquilo que os apóstolos ensinaram, que não se encontra na Sagrada Escritura. E que também nós vemos a importância da tradição oral na própria Sagrada Escritura. São Paulo, por exemplo, escrevendo na segunda epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 15, diz: ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Ou seja, nem tudo ele escreveu. Algumas coisas os apóstolos apenas disseram. E foi conservado pelo Espírito Santo, essa é chamada tradição oral. Ou São João, na sua segunda epístola, lá no finalzinho, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 12, quando ele diz: quiserem escrever-vos mais coisas, tinha mais coisas para vos escrever. No entanto, eu chegarei aí para conversar convosco de viva voz. Ou seja, algumas coisas os apóstolos não escreveram, mas ensinaram. E a igreja conservou essa tradição oral. Portanto, são duas coisas que os protestantes não têm. Não tem nem a igreja como um órgão que possa dizer o que se deve ou o que não se deve crer em relação à Sagrada Escritura, nem a tradição oral para guiá-los. O que eles têm? A Bíblia, que eles nem sabem como foi formada, e eles mesmos achando que são inspirados pelo Espírito Santo. Com esta mesma Bíblia, cada um lê de uma maneira, cada um entende de uma maneira. E aí tem uns que batizam crianças, outros que não batizam crianças, lendo a Bíblia. Uns que dizem que Jesus é Deus, outros que dizem que Jesus não é Deus. Uns que dizem que a fé é importante para a salvação, que as obras são importantes para a salvação, e outros que dizem que não. Uns que dizem que mulher pode ser ordenada e outros que dizem que não. Tudo isso lendo a mesma Bíblia, inspirados supostamente pelo mesmo Espírito Santo. Vemos que não pode ser desse jeito. Não dá para ser assim. O Espírito Santo não é espírito de confusão, é espírito de ordem, de harmonia. Então nós temos essas duas coisas que nos ajudam a estabelecer o que seja o cânon bíblico. Nós temos a igreja e a tradição apostólica. A própria Bíblia não nos diz
quais livros são inspirados ou não são inspirados por Deus. Nenhum apóstolo escreveu na Bíblia assim: olha, os livros que nós devemos acreditar como inspirados são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Nós não temos essa lista na Sagrada Escritura. Não temos essa lista na Bíblia. Então, para nós aceitarmos quais livros são inspirados na Bíblia, precisamos de uma autoridade que esteja, uma autoridade extra-bíblica, uma autoridade que não seja a própria Bíblia. Para isso nós temos, repito, a Igreja e a tradição, aquilo que a Igreja sempre conservou como sendo algo que ela considerava inspirado. Até aqui, estamos entendidos? Eu estou feliz que ninguém fez nem assim ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão também, viu? Fiquem à vontade. Então, meus caros, o que nós temos é isso, para nós começarmos. Agora a gente tenta fazer uma pequena análise histórica nessas meia hora, 40 minutos que nós temos ainda de formação, tentar fazer rapidamente um breve histórico da formação do cânon bíblico. Lembrando que a Sagrada Escritura ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo. Em relação ao Novo Testamento, todos os cristãos concordam que são 27 os livros inspirados por Deus. Em relação ao Antigo Testamento, e é aí que começam as discordâncias. Nós, católicos, acreditamos em 46 livros inspirados por Deus. Os protestantes acreditam em apenas 39 livros inspirados por Deus. Mas até chegarmos aos protestantes no século XVI, temos muita história. Primeiro, aqueles livros que eram considerados pelos judeus, todos os judeus consideravam inspirados, era a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, os judeus consideravam como sendo inspirados por Deus. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que Jesus ele teve que debater com diferentes facções judaicas, diferentes grupos judaicos. Aí tinham ali os herodianos, tinham os fariseus, tinham os saduceus, e eles tinham uma visão diferente em relação ao cânon bíblico. Para os saduceus, por exemplo, muitos historiadores dizem que eles só consideravam como sendo inspirados a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Todos os outros livros, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Livro dos Reis, os Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, eles não consideravam inspirados. Já os fariseus consideravam esses outros livros inspirados, mas não consideravam os 7 livros que nós católicos temos na nossa Bíblia, Tobias, Judite, Eclesiástico, enfim, não consideravam inspirados por Deus. Os fariseus não consideravam. Já os judeus que viviam na cidade de Alexandria, no Egito, consideravam esses 7 livros como sendo inspirados por Deus, ou seja, eles também acreditavam em 46 livros inspirados. Ou seja, a gente vê por aí que os judeus não chegavam a um consenso. Diferentes grupos judaicos tinham diferentes valores, diferentes opiniões sobre quais livros eram inspirados por Deus ou não. E a Igreja, ela surge no contexto também em que esses grupos estavam existindo. A Igreja surge no século I depois de Cristo, no meio dos debates entre saduceus e fariseus, entre judeus alexandrinos, judeus da diáspora, enfim. A Igreja, ela surge e se desenvolve nesse período, de 2000 anos atrás, quando os judeus estavam debatendo essas coisas. Na época em que os judeus eles foram dominados pelos gregos, os gregos, eles quiseram, o Império Grego, o imperador grego Antíoco, quis que os judeus traduzissem as suas escrituras do hebraico, do aramaico, para o grego. E aí é que surge uma versão da Bíblia chamada de Septuaginta, que tem este nome, Septuaginta, porque ela foi feita com a ajuda de 70 sábios judeus. Este imperador, ele pediu que 70 dos homens mais sábios das 12 tribos judaicas pudessem se juntar para traduzir a Sagrada Escritura para o grego. E aí é que surge a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Na Septuaginta, nós temos o cânon com os 46 livros que nós católicos consideramos inspirados no Antigo Testamento. Então, os 7 livros que os protestantes rejeitam,
que eles dizem que não foram inspirados por Deus, estão presentes na Septuaginta, que é essa versão grega da Sagrada Escritura. Foi feita mais ou menos no século II a.C. Então, quando os apóstolos eles se depararam com o mundo grego, porque a igreja surge também durante o período da dominação greco-romana. Quando os apóstolos entram no mundo grego, no mundo helênico, eles encontram já o Antigo Testamento traduzido para o grego, na versão da Septuaginta. E os apóstolos, quando citam a Sagrada Escritura em grego, das 350 citações do Antigo Testamento que existem no Novo Testamento, 300 são feitas de acordo com a Septuaginta. Ou seja, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo grego, utilizavam a Septuaginta, essa versão da Sagrada Escritura que contém não 39 livros como nas Bíblias protestantes, mas 46 livros como na nossa Bíblia. Então, por exemplo, naquela belíssima passagem que São Paulo diz, 1 Epístola aos Coríntios 2,9, o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem nunca imaginou aquilo que Deus preparou para os que o amam. São Paulo está citando não a versão hebraica, Isaías 64,4, que diz, o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não imaginou o que Deus faz, como Deus salva o seu povo, que é o que diz na versão hebraica. Ele está citando a versão da Septuaginta, a versão grega, aquilo que Deus preparou para os que o amam. Também o apóstolo São Tiago, em Tiago 4,6, quando ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ele está citando Provérbios capítulo 3, versículo 34, que na versão hebraica diz que Deus zomba dos zombadores. Na versão grega diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Esses são só dois exemplos de outras 300 citações que existem em que os apóstolos citam a versão da Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento usado pelos apóstolos era a Septuaginta. Era essa versão que continha o livro de Tobias, o primeiro e segundo livro de Macabeus, o livro de Judite, os livros deuterocanônicos, os livros que são canônicos, mas que a comunidade cristã ainda ficou em dúvida, justamente por causa das discussões que havia entre os judeus sobre isso. Até que, no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, os fariseus se reuniram e fizeram o chamado Sínodo de Jamnia, que foi uma reunião entre eles justamente para decidir quais livros eles, judeus farisaicos, iriam considerar como sendo inspirados por Deus. Por quê? Neste período, o que eles chamavam de seita dos nazarenos, que somos nós cristãos, consideravam como sendo inspirados por Deus alguns livros que eles rejeitariam e rejeitam até hoje, que são os evangelhos e os escritos dos apóstolos. Então, esses cristãos consideravam em pé de igualdade a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, consideravam em pé de igualdade com esses livros o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, a Epístola de São Paulo aos Romanos, e os judeus ficaram assustados com isso. Não pode ser. Isso é uma seita, diziam os judeus. Os cristãos são uma seita, não são judeus verdadeiros. Eles renegaram ao Deus de Israel, diziam os fariseus. Então eles se reúnem em Jamnia e eles resolvem estabelecer alguns critérios para dizer quais livros deveriam ser inspirados ou não. O primeiro critério é que o livro inspirado foi escrito em hebraico. Tirando o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico, nós não temos nenhum outro livro do Novo Testamento que foi escrito em hebraico. Então já era uma maneira de eles retirarem os livros que hoje compõem o nosso Novo Testamento da jogada. Dizer, não, esses livros não são inspirados por Deus. Então, o primeiro critério desses judeus reunidos em Jamnia é preciso que o livro seja escrito em hebraico. O segundo critério tinha que ser um livro escrito até antes do exílio babilônico, ou até antes da volta do exílio babilônico. Nós sabemos pela história que os judeus eles retornam do exílio babilônico por volta do século V, do século VI a.C. Então, todos os livros que foram escritos após a volta do exílio babilônico não deveriam ser considerados inspirados por Deus. Os evangelhos foram escritos mais de 500 anos depois do exílio babilônico. E também os livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Sabedoria, foram escritos no período pós-exílio babilônico. Então, eles já retiraram esses 7 livros também como sendo inspirados.
E o terceiro critério é que estes livros, que eles consideravam inspirados, deviam ter sido escritos dentro do território de Israel. Se o livro tivesse sido escrito fora do território de Israel, para eles não era considerado inspirado por Deus. E aí eles tiram também os livros do Novo Testamento e os 7 livros deuterocanônicos. E aí, então, é formado o chamado Cânon de Jamnia, que é este cânon do Antigo Testamento que possui apenas 39 livros, que é o cânon que os protestantes utilizam até hoje. Ou seja, eles preferem utilizar o cânon dos fariseus, que negaram a Jesus, que rejeitaram o Novo Testamento, do que seguir o cânon da igreja. Então, eles preferem seguir esse cânon de Jamnia, que é o cânon dos judeus, o cânon dos fariseus, e não o cânon da igreja, que apresenta os 46 livros, como aparece na Septuaginta. Até aqui estamos entendidos? Então, a formação do cânon do Antigo Testamento, quem estabelece, antes do sínodo de Jamnia, nós tínhamos um cânon mais ou menos estabelecido na época do sacerdote Esdras. Tem inclusive um livro dele no Antigo Testamento, o livro de Esdras. Ele nos dá uma lista dos livros que eram considerados canônicos, pelo menos já desde a época de Esdras existe essa lista de livros que os judeus consideravam canônicos até ali. Alguns livros foram escritos numa época posterior à vida de Esdras. E a igreja reconhece também estes outros livros como sendo canônicos, como sendo inspirados por Deus, que são estes livros que nós chamamos hoje de deuterocanônicos. Os judeus reunidos em Jamnia rejeitaram estes livros e tem apenas 39 como sendo canônicos. Então nós temos aí mais ou menos um pouco da formação do cânon no Antigo Testamento, que houve a participação do povo judeu, houve a participação sobretudo do sacerdote Esdras, mas a igreja é aquela que substitui a sinagoga, porque o povo judeu rejeitou a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, ela é quem vai nos dizer com mais propriedade quais são os livros inspirados por Deus. E aqui a gente entra já na seara do Novo Testamento também. Como eu disse para vocês, os apóstolos não deixaram escritos em nenhuma de suas epístolas, em nenhum de seus evangelhos, quais livros eram inspirados ou não. Nós temos algumas indicações. São Pedro, por exemplo, na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, ele diz que as epístolas de São Paulo são escrituras, que ele diz assim: reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso querido irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala destes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam, como fazem com as demais escrituras, para sua própria ruína e perdição. Nós temos aqui São Pedro, então, dizendo que São Paulo escreve epístolas que são cheias de sabedoria, inspirados por Deus, e ele diz que elas são deturpadas por algumas pessoas, que deturpam também as outras escrituras. Ou seja, São Pedro coloca em pé de igualdade as epístolas de São Paulo com as demais escrituras, com o Antigo Testamento. O mesmo São Paulo, por exemplo, ele cita como escritura, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que o obreiro é digno do seu salário. Ele diz que a Escritura diz isso. Onde é que a Escritura diz isso? Lucas, capítulo 10, versículo 7. Ou seja, ele cita como Escritura o Evangelho de São Lucas. Então, nós temos algumas coisas desse tipo, os apóstolos citando o Evangelho, as epístolas como sendo Escrituras, mas nós não temos listas completas nos escritos dos apóstolos. Caberia à igreja dizer quais são estes livros inspirados por Deus. Devemos nos lembrar que o primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses, só foi escrita no ano 50 depois de Cristo, mais ou menos. Ou seja, 20 anos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus. A igreja sobreviveu 20 anos sem nenhum livro do Novo Testamento. Como ela sobrevive? Justamente com a tradição oral, com aquilo que os apóstolos ensinavam. Como os apóstolos não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, quando surgiu um problema em uma igreja,
eles escreviam as suas epístolas para aquela igreja, e assim surge a epístola de São Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Coríntios. Por quê? Eles não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eles não podiam estar no lugar e precisavam resolver um problema que surgia naquela igreja, eles escreviam uma carta, uma epístola, para indicar ao povo o que eles deveriam fazer. E assim, aos poucos, foram surgindo os livros do Novo Testamento. Então, nós temos o primeiro livro do Novo Testamento, a primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, e nós temos os escritos joaninos, o Evangelho de São João, as suas epístolas e o Apocalipse, sendo escritos mais ou menos entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo. Então, nós temos nesse período de cerca de 40 anos sendo escritos os livros do Novo Testamento. Vão surgindo as epístolas, vão surgindo os evangelhos, vai surgindo o Apocalipse de São João, e por aí vai. No entanto, mesmo após a morte do último apóstolo, a igreja ainda não tinha batido o martelo dizendo: este livro é inspirado, este livro não é inspirado. Nós não tínhamos ainda uma lista oficial. O que nós tínhamos? Os livros que eram lidos nas assembleias litúrgicas, os livros que eram lidos na Santa Missa. Isso nós tínhamos, que eram os livros do Antigo Testamento, e nós tínhamos os evangelhos e os escritos dos apóstolos. Então, eles eram lidos na missa, eles eram postos de lado a lado com os livros do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que se liam os livros de Moisés e as profecias de Isaías e de Jeremias, se lia o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas, de São João, as epístolas de São Paulo, as epístolas de São Pedro e dos demais apóstolos. Então, pelo uso é que a igreja, o uso demonstrava quais livros eram inspirados ou não. E aí nós temos, nesse período, alguns debates entre os cristãos sobre quais livros seriam inspirados ou não. Ou melhor, debates entre os cristãos e os hereges que se diziam cristãos. Nós temos, por exemplo, um herege, Marcião de Sinope, que morreu mais ou menos no ano 160 depois de Cristo, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Então, o que ele fez? Rejeitou todos os livros do Antigo Testamento. Dizia que nenhum livro do Antigo Testamento era inspirado por Deus. Pegou só o Evangelho de São Lucas, dizia que só o Evangelho de São Lucas era inspirado por Deus, e das 13 epístolas de São Paulo, aceitou 10. Tirou a primeira, a segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito. Então, ele pega o Evangelho de São Lucas, pega 10 epístolas de São Paulo, tira todas as passagens do Antigo Testamento no Evangelho de São Lucas e das epístolas de São Paulo e diz: pronto, isso aqui é o que foi inspirado por Deus. Esses são os livros inspirados por Deus, o Evangelho de Lucas e mais 10 epístolas de São Paulo. Então, some aí a epístola de São Tiago, as epístolas de São Pedro, o Apocalipse, o Evangelho de São Mateus, de São Marcos e de São João. A igreja, obviamente, não aceitou essa loucura. Então, os escritores eclesiásticos, os padres da igreja, começaram a escrever contra o marcionismo, contra a heresia de Marcião, demonstrando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um santo muito importante desse período, Santo Irineu de Lyon, morreu no ano 202, que ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, está traduzido em língua portuguesa, que ele cita os livros do Novo Testamento que são inspirados por Deus. Ele já cita 27 livros. Só que ele também cita alguns outros livros que ele considerava inspirados. Um livro chamado O Pastor de Hermas, que é um livro que até hoje é lido, é um livro muito bom, tem muitas coisas boas, que fala sobre a confissão, sobre a Eucaristia, sobre o modo de tratar os irmãos, mas que a igreja não considera como sendo inspirado por Deus. É um livro piedoso, mas que a igreja não considera inspirado por Deus. Santo Irineu, por sua vez, considerava inspirado. Também Santo Irineu considerava inspirado a epístola do Papa Clemente I, que escreveu mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, a epístola do Papa Clemente I à igreja de Corinto. Ele considerava inspirado. A igreja não considera inspirado por Deus, mas considera um livro útil e um documento importante de um Papa indicando como a igreja de Corinto deveria viver. Mas não é um livro que ela colocou no Novo Testamento. Depois, nós temos um outro escritor eclesiástico muito importante que vai escrever muitos comentários sobre a Bíblia, Origenes, que morre mais ou menos no ano 254.
ele também reconhece no cânon do Novo Testamento de 27 livros. Em relação ao Antigo Testamento, ele tinha ali algumas disparidades. Então, ele não considerava os 7 livros deuterocanônicos, não todos eles, como sendo inspirados por Deus, considerava um ou outro. Então, a gente vê, mesmo no seio do cristianismo, havia ainda algumas discussões de quais livros deveriam ser considerados inspirados ou não. A igreja, então, vai demorar ainda alguns séculos para poder bater o martelo definitivamente. Para isso, ela vai contar com alguns personagens importantes, algumas pessoas importantes que vão contribuir para isso. Então, nós temos, já no século IV, vai acontecer o chamado Sínodo de Roma, em que o Papa São Damaso I, ele vai estabelecer a lista dos livros canônicos, e ali nós temos a lista com os nossos 76 livros. Ano 382 depois de Cristo, Sínodo de Roma. Nós vamos ter 39 no Antigo Testamento, são o que nós temos hoje, e 27 no Novo Testamento, performando ao todo os 76 livros da Bíblia, os 73 livros da Bíblia que nós acreditamos como sendo inspirados por Deus. Para os protestantes não é. Então nós temos 46 no Antigo Testamento, mais 27 no Novo Testamento, exatamente como nós temos na nossa Bíblia Católica. Isso já no ano 382 depois de Cristo, com o Papa São Damaso no Sínodo de Roma. Um outro personagem muito importante, que certamente vocês já ouviram falar, é Santo Agostinho de Hipona. Ele, quando era bispo de Hipona, ele presidiu 2 concílios. Concílio é uma reunião de bispos para tratar de alguma questão da igreja. Ele presidiu 2 concílios e tratou justamente sobre essa questão do cânon bíblico. Nós temos o concílio de Hipona, no ano 393, e o concílio de Cartago, no ano de 397. Tanto Hipona como Cartago eram cidades da África. E Santo Agostinho estava presente nesses 2 concílios, e ele também nos dá uma lista com 73 livros, uma lista como nós temos na nossa Bíblia Católica de hoje. Então nós já temos, já naquele período, atestado que os cristãos acreditavam na canonicidade de todos os livros do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia Católica e os 27 livros do Novo Testamento. Uma outra pessoa muito importante, um outro santo bispo muito importante que contribuiu para isso, foi o bispo Santo Atanásio de Alexandria, o grande defensor da divindade de Cristo, defender até a morte que o nosso Senhor Jesus Cristo era Deus como Pai e o Espírito Santo. Por isso, foi expulso da diocese de Alexandria 5 vezes, porque naquele período havia uma heresia, chamada arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, dizia que Jesus era apenas a primeira criatura de Deus, mas não acreditava que Jesus era Deus como Pai, que existia desde sempre como Pai e o Espírito Santo. Santo Atanásio defendeu a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e foi muito perseguido pelos arianos por conta disso. E este grande Santo Atanásio, em uma de suas epístolas ao seu clero, ele também fala sobre o cânon bíblico, nos mostrando este cânon de 76 livros que nós temos na nossa Bíblia Católica. Então nós vemos ali que a partir do século IV, nós já tínhamos algo mais ou menos definido, que era o cânon de 76 livros, 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, tal como nós temos hoje, como nós lemos na Santa Missa. Para fechar este cânon, já na Antiguidade, nós tivemos a carta do Papa Inocêncio I ao bispo Exupério de Toulouse, um bispo francês, no ano 405 depois de Cristo. O Papa Inocêncio I, nesta epístola que ele escreve a Exupério de Toulouse, ele diz que a Igreja de Cristo aceita como inspirados apenas 73 livros. E ele cita os 46 do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento. A partir desse período, no século V, nós não vamos ter mais discussões significativas sobre quais livros eram inspirados por Deus ou não no Antigo e no Novo Testamento. A igreja já estava fechada. Até aquele período, até o ano 405, mais ou menos, nessa epístola do Papa Inocêncio I, ainda havia discussões. A gente vê, por exemplo, São Jerônimo e Santo Agostinho, 2 santos discutindo, porque São Jerônimo não queria aceitar os 7 livros deuterocanônicos como inspirados por Deus. Ele traduziu, mas ele não considerava inspirados. Santo Agostinho considerava inspirados. Os dois debateram, isso acontece mesmo entre os santos, e levaram a questão ao Papa.
E o Papa falou o quê? É inspirado por Deus, sim. Os 7 livros, esses outros 7 livros também são inspirados por Deus. São Jerônimo, como bom filho da igreja, se submete. E aqui é a grande diferença do catolicismo e do protestantismo. Você veja, São Jerônimo tinha sua opinião, Santo Agostinho tinha sua opinião. Cada um levou a sua opinião ao Papa, e o Papa, inspirado por Deus, assistido pelo Espírito Santo, diz: são inspirados todos esses livros aqui. São Jerônimo se submete, Santo Agostinho também se submete. São Jerônimo deixa de lado a sua opinião pessoal. E se o Papa, se o Espírito Santo tivesse inspirado o Papa a dizer coisa contrária, Santo Agostinho também teria se submetido. Essa é a grande diferença de nós católicos para os protestantes. O protestante, quando tem a sua opinião pessoal que discorda da igreja, o que ele faz? Vou sair da igreja e vou fundar minha própria igreja. E se alguém na igreja dele discorda dele, funda a sua própria igreja também. Sai daquela nova igreja e funda a sua própria. E aí nós temos mais de 30 mil igrejas protestantes, cada uma dizendo uma coisa diferente, todas elas só concordam em uma coisa, que nós católicos estamos errados. É a única coisa que eles chegam em consenso. De resto, não concordam mais em nada entre si. Mas enfim, nós tivemos então este período de discussão. Como eu disse, alguns escritores eclesiásticos duvidavam, até esse período do ano 405, duvidavam até da inspiração de alguns livros do Novo Testamento. O livro que mais sofreu com isso no Novo Testamento foi o livro do Apocalipse. A pessoa lia, era dragão de 7 cabeças, era animal com 7 cabeças e 10 chifres, era besta para lá, besta para cá. As pessoas falavam assim: não, esse livro aqui não deve ser inspirado por Deus, não. E aí, mesmo alguns cristãos não consideravam inspirados o livro do Apocalipse, que é um livro até hoje bem difícil de entender. Mas a igreja, os bispos unidos junto ao Papa, disseram que este livro, sim, é inspirado por Deus. Mas não precisamos acreditar num dragão literal de 7 cabeças, numa besta literal de 7 cabeças e 10 chifres. Nós precisamos ler o livro do Apocalipse à luz da igreja, junto com a igreja. Aliás, não só o livro do Apocalipse, todo e qualquer outro livro da Bíblia deve ser lido junto com a igreja. Senão, acontece justamente o surgimento dessas seitas. E até algumas situações inusitadas. Vocês já devem ter visto, alguns de vocês, uma entrevista de um pastor que ele foi ler o livro de Oséias, é famosa essa história, foi até entrevista na Globo. Ele leu o livro de Oséias. O livro de Oséias, Deus pediu para que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta. Por quê? Porque Deus falou para Oséias: eu quero que você saiba, que você sinta o que eu sinto com o povo de Israel. Porque eu fiz uma aliança com o povo de Israel e ele me trai, adorando outros deuses. E eu sempre perdoo o povo de Israel. Você, Oséias, vai fazer a mesma coisa. Você vai se casar com uma prostituta e toda vez que ela te trair, você vai perdoá-la. Para você entender como é que eu me sinto com o povo de Israel. Forte isso, né? Não só com o povo de Israel, conosco também. Porque nossas confissões, muitas vezes, a gente poderia chegar com um gravador ali para colocar no confessionário, que são sempre as mesmas coisas que a gente está pedindo perdão a Deus. E Ele nos perdoa, porque mandou perdoar 70 vezes 7, então não poderia fazer diferente. Mas nós temos também que tomar vergonha na cara, parar de ofender a Deus, contando com a sua graça. Mas enfim, o pastor leu na Bíblia protestante dele: toma uma mulher adúltera. É o que diz, tem um acento no U. Toma uma mulher adúltera e se casa com ela. O pastor leu: toma uma mulher adultera. E aí ele utilizou isso para defender, utilizou a Bíblia para defender o seu adultério, dizendo que a Bíblia permitiu o adultério porque Deus mandou Oséias adulterar. Eu não sei se você já viu essa entrevista no YouTube alguma vez, né? Alguns de vocês já viram. E aí o entrevistador fala para ele: não, mas tem um acento aqui, toma uma mulher adúltera. Aí ele pega a Bíblia. A gente tem que ver isso aí, tem que analisar isso aí. Então a gente vê, às vezes surge essa situação inusitada. Quando a pessoa quer ler a Bíblia, a revelia da igreja, a margem da igreja, vai surgir heresia, vai surgir loucura. Agora, quando nós lemos a Bíblia junto com a igreja, única esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, coluna e sustentáculo da verdade, nós sabemos que esses problemas não acontecerão. Então veja, a igreja viu diferente, os cristãos discutindo essa questão do cânon bíblico, alguns cristãos dizendo que este livro era inspirado, aquele livro não, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, e a igreja então, na pessoa dos papas, nas pessoas dos bispos, diz: são estes os livros que nós iremos ler na Assembleia Litúrgica.
Alguns livros são úteis, são piedosos e podem ser lidos como meditação pessoal, mas não na missa, não na liturgia. Outros livros contêm heresias, não devem ser lidas pelos cristãos. Então a gente vê, existem os livros canônicos, inspirados por Deus, outros livros que não são inspirados, mas que são úteis para a leitura do cristão, como o Pastor de Hermas, como as epístolas do Papa Clemente à Igreja de Corinto, que muitos consideraram como sendo inspirados. A Igreja disse, não é inspirado, mas é útil, é bom, é piedoso. Existem outros livros, os chamados apócrifos, agora sim, que são livros que contêm erros, que contêm heresias, que contêm coisas contrárias à fé cristã. Então, esses livros não devem ser lidos, foi o que a Igreja disse. Então, o próprio fato de os livros que são considerados hoje canônicos, eles estarem na liturgia e os outros livros não, fez com que os chamados livros apócrifos caíssem cada vez mais em desuso e fossem desconsiderados, não fossem considerados não inspirados pelo povo cristão, que considerou como inspirados a lista dos 73 que nós temos hoje. Na Idade Média, praticamente nós não tivemos disputa em relação ao cânon bíblico. Praticamente não se teve disputa em relação a isso. Essa epístola do Papa Inocêncio I serviu como norte, como bússola, para nos indicar quais deveriam ser os livros considerados inspirados por Deus. A Igreja vai dizer, no Concílio de Florença, no ano de 1432, a Igreja vai tentar se reunificar com os ortodoxos. Vocês já devem ter ouvido falar. Os ortodoxos estavam em união com a Igreja de Roma, com o Papa, até o ano 1054, quando, por conta de algumas posições políticas e mesmo religiosas, eles resolveram se separar da Igreja, se separar do Papa, e estão separados até hoje. Um cisma que aconteceu no ano de 1054 depois de Cristo. Vamos fazer, infelizmente, 1000 anos de separação, os ortodoxos de nós. Mas, devido ao avanço dos muçulmanos, que estavam varrendo todo o Oriente e tentando varrer Constantinopla, tentando varrer Bizâncio, que era a capital do Império Romano do Oriente, os ortodoxos buscaram a união com os ocidentais, buscaram a união com o Papa. O imperador de Bizâncio queria se unir ao Papa, não tanto por questões religiosas, mas por questões políticas, para que o Papa pudesse convencer os príncipes da Europa a ajudarem a Bizâncio a lutar contra os muçulmanos. Não era por piedade, por união à cátedra de Pedro, por união ao santo, por amor ao Santo Padre, não. Ele só desejava uma união política. E aí o que acontece? Um sínodo, um concílio, o Concílio de Florença, que reúne os católicos romanos e os ortodoxos, mais ou menos ali no ano de 1432. E para a união com os ortodoxos, tiveram que ser vistas algumas coisas, dentre as quais o cânon bíblico. Então, o Papa Eugênio IV, ele estabelece um decreto que coloca mais uma vez esses 73 livros, 46 do Antigo, 27 do Novo, e pede para que os ortodoxos se submetam a isso. Como os ortodoxos já acreditavam na canonicidade desses livros, eles aceitam. O problema é que quando eles voltam para Bizâncio, o patriarca bizantino, o patriarca ortodoxo, não aceita a união e se separam depois de 2 anos e estão separados até hoje, infelizmente. Até hoje nós estamos separados dos ortodoxos. Mas ali nós vemos mais uma vez a Igreja falando do cânon bíblico. Quando é que a Igreja vai falar de novo? Quando, no século XVI, o monge revoltado, Martinho Lutero, resolve se insurgir contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, dando início à revolta protestante. Então, ali, só que existe uma diferença de Lutero para os protestantes atuais. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a sua língua materna. Já havia traduções para o alemão naquele período, mas a tradução de Lutero se popularizou, visto que os protestantes dizem que tudo tem que estar somente na Escritura. Lutero também traduziu os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Só que ele traduziu e deixou no apêndice, que ele chamou de apócrifos. Daí os protestantes chamarem esses livros de apócrifos até hoje. E na introdução a esse apêndice, ele diz: estes livros não são inspirados por Deus, mas são úteis para a piedade e para a devoção. E até o século XIX, as Bíblias protestantes traziam a tradução dos livros deuterocanônicos, como apêndice, dizendo que não eram inspirados, mas que eram úteis para a piedade e para a devoção.
Por que passaram a tirar no século XIX? Porque quando as sociedades bíblicas protestantes passaram a imprimir a Bíblia, eles acharam que era mais econômico, já que esses livros não eram inspirados por Deus, não imprimi-los também. Era economia de páginas. Então, a partir do século XIX, os livros deuterocanônicos já não aparecem mais nas Bíblias protestantes. Até ali apareciam, mas por influência das sociedades bíblicas e como uma maneira de economizar na impressão, eles tiram esses 7 livros. E a partir daí nós temos já uma posição mais hostil dos protestantes em relação aos livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus, que é a postura que eles têm até hoje. E consideram esses livros heréticos, alguns dizem que é demoníaco, veja a blasfêmia, né? Mas por quê? Foi por influência das sociedades bíblicas protestantes a partir do século XIX. Mas de Lutero, do século XVI até o século XIX, esses livros apareciam nas Bíblias protestantes, eram traduzidos, deixados como apêndices, considerados não inspirados, mas que eram considerados úteis para a instrução dos fiéis. Lutero tentou tirar a Epístola de São Tiago do Novo Testamento, que ele considerava uma epístola de palha, que ele dizia que também não era inspirado por Deus. Por quê? Porque a Epístola de São Tiago ia contra as suas doutrinas. Aliás, todos os livros que Lutero tirou da Bíblia, que ele acreditava que não eram inspirados, era porque iam contra as suas doutrinas. Então, por exemplo, no livro dos Macabeus, nós vemos a intercessão dos santos, nós vemos a oração pelas almas, coisa que os protestantes não aceitam. Ao invés de se submeter ao que ele lia na Bíblia, ao invés de dizer, não, eu estou errado, a Bíblia está certa, o que ele vai dizer? Não, esses livros estão errados e eu estou certo. Ele arranca da Bíblia. E aí, os protestantes até hoje nos perguntam, onde é que está o purgatório na Bíblia? Ele estava na Bíblia, até eles tirarem, né? Como é que a gente vai mostrar para eles na Bíblia se eles arrancaram da Bíblia deles, né? Mas temos outras passagens no Novo e no Antigo Testamento que nos mostram isso. Mas aquela que está mais clara, que é no livro dos Macabeus, foi arrancado deles. E a Epístola de São Tiago, Lutero tentou tirar da Sagrada Escritura, por quê? Lutero dizia que a salvação é somente pela fé, sem as obras. Para você ser salvo, basta você crer em Cristo. As suas obras não são importantes para você se salvar. A salvação é somente pela fé. A única vez em que a expressão somente pela fé aparece na Bíblia é justamente na Epístola de São Tiago, que diz, Tiago 2,24, vês como o homem é salvo não somente pela fé, mas também pelas obras? Ou seja, a única vez em que a expressão somente pela fé aparece na Bíblia é para dizer que o homem não é salvo somente pela fé. Mais uma vez, Lutero lê isso e diz o quê? Bem, a Bíblia está dizendo o contrário do que eu estou dizendo. Então, obviamente, quem está errado é a Bíblia. Aí ele tenta arrancar a Epístola de São Tiago da Bíblia também. Só que os seus discípulos não deixam. E hoje, até hoje, a Epístola de São Tiago está nas Bíblias protestantes, mas Lutero não considerava como sendo inspirado por Deus. Para combater a heresia protestante, a Igreja, mais uma vez, vai falar sobre o cânon bíblico, no Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563. A Igreja sendo atacada pelos luteranos, pelos calvinistas, pelos anglicanos, pelos anabatistas, a Igreja vai dar uma resposta a isso. Então, o Concílio de Trento é uma série de respostas aos ataques que os protestantes faziam, dentre os quais os ataques ao cânon bíblico utilizado pela Igreja. Então, a Igreja, mais uma vez, vai dizer que ela acredita em 73 livros inspirados por Deus, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E é o que a Igreja, mais uma vez, então, se pronuncia dizendo algo que ela já havia dito no passado e que os protestantes até hoje não aceitam. Então, nós temos estes percalços, estes períodos na formação do nosso cânon bíblico. Então, veja, sem a Igreja, nós não teríamos a Sagrada Escritura. Nós tínhamos, isso é importante que vocês entendam sobre o cânon bíblico. Como diz São Paulo, a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Sendo a Igreja coluna e sustentáculo da verdade, o que a Igreja faz? Ela define aquilo que ela crê. Sem a Igreja, nós não teríamos a Sagrada Escritura. Nós teríamos um monte de escritos avulsos, um monte de evangelhos e um monte de epístolas supostamente escritas pelos apóstolos ou seus discípulos, dizendo inúmeras coisas. Nós não teríamos alguém para nos dizer, isso aqui é inspirado por Deus, isso aqui não é inspirado por Deus. Se não tivéssemos a Igreja para nos dizer quais livros são inspirados por Deus,
nós não teríamos a Sagrada Escritura. Daí, uma famosa frase de Santo Agostinho: eu não creria nos evangelhos se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. O que isso significa? De nada nos adiantaria ter uma Bíblia sem ter uma igreja para dizer que esta Bíblia é inspirada por Deus. Por quê? O Alcorão também diz que é inspirado por Deus, o livro dos muçulmanos. O Tao Te Ching, dos chineses, também fala que é inspirado. Os Vedas dos hindus também se acham inspirados pelos deuses. Então nós temos vários livros religiosos, cada um se achando, todos eles dizendo que são a revelação de Deus para os homens. Nós temos a igreja, corpo místico de Cristo, cuja prova de divindade, cuja prova da sua origem divina são os seus santos e os milagres que acontecem até hoje na igreja, porque milagre é algo que só Deus pode fazer. O demônio pode imitar, fingir, iludir, mas milagre verdadeiro só existe na Igreja Católica. Nós temos uma instituição de origem divina que remonta até Jesus Cristo e seus apóstolos, que nos garante que este livro é inspirado por Deus. Os protestantes não têm isso. Não têm. Eles acreditam que é inspirado por Deus, mas não há uma autoridade. E aí o que acontece? Se uma parte da Bíblia está contrário ao que eles acreditam, eles vão lá e ignoram. A Sagrada Escritura permite a ordenação de mulheres? Mulher pastora? Não. São Paulo deixa isso bem claro. Eles simplesmente ignoram. Jesus Cristo e os apóstolos falam inúmeras vezes contra o divórcio. Os protestantes aceitam. Então veja, não há uma autoridade. A autoridade do protestante é ele mesmo. Eu acredito no que eu quero acreditar e não acredito no que eu não quero acreditar. Nós temos a igreja. Nós lemos a Sagrada Escritura em consonância com a igreja, em harmonia com a igreja, que nos diz que esses livros são inspirados por Deus. A mesma igreja que preservou estes livros, a mesma igreja que escreveu estes livros, que os preservou, que os defendeu, que os canonizou, é esta igreja que nós acreditamos, coluna e sustentáculo da verdade. Então, nós temos, para nos guiar, nós católicos, a Sagrada Escritura completa, com 73 livros. Nós temos a tradição apostólica, a tradição oral, aquilo que os apóstolos ensinaram, que não está consignado nas Escrituras, mas que foi conservado pela igreja. E nós temos o magistério da igreja, o Papa reunido com os bispos, junto com aquilo que a igreja tem desde Cristo até hoje para nos ensinar. Então nós católicos temos esse tripé que nos garante a canonicidade da Sagrada Escritura. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu estou feliz que ninguém fez nem assim, nem assim. Pelo menos eu não vi. Eu não vi ninguém fazendo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer agora. Então não temos nenhuma dúvida, só certezas. Então, meus caros, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Mais uma vez eu agradeço. Pode dizer. A parte de quem? Maria. A parte que o senhor falou sobre Maria, o senhor poderia falar um pouquinho sobre não confiar na Nossa Senhora? Por que essa discrepância tanto de Maria na nossa igreja? Como dito, os protestantes negam uma doutrina fundamental da nossa fé católica, que é a comunhão dos santos, né? Que os santos intercedem por nós, que a morte não tem a última palavra na vida do cristão, mas aqueles que morreram em Cristo vivem com Cristo e reinam com Cristo no reino dos céus. Um dos livros que nos mostra claramente a intercessão dos santos é o segundo livro dos Macabeus, em que Jeremias aparece intercedendo pelo povo de Israel. Lutero arrancou este livro da Bíblia e os protestantes arrancaram também. Temos outras passagens no Antigo e no Novo Testamento nos mostrando isso, como o próprio livro do Apocalipse, quando os anjos apresentam diante de Deus a oração de todos os santos, quando nós vemos os mártires clamando no reino dos céus, no livro do Apocalipse, o próprio Jesus Cristo falando da igreja do Apocalipse, que aquele que perseverar até o fim vai sentar-se com ele no seu trono e reinar sobre as nações pagãs. Mas eles se fingem de cegos, enfim. Como eles negam essa doutrina fundamental, que é a comunhão dos santos,
eles vão negar o papel da Virgem Santíssima, que é a maior, que é a mais santa dentre todos os santos. Então eles negam o papel dela. Como para eles tudo tem que estar explícito na Sagrada Escritura, para eles aceitarem alguma coisa, teria que estar escrito assim: Maria era imaculada, Maria permaneceu virgem até a sua morte. Ou melhor, Maria permaneceu virgem e quando terminou o seu tempo na terra, foi assunta de corpo e alma ao reino dos céus. Para os protestantes tem que estar assim na Bíblia, né? Mas eles usam 2 pesos e 2 medidas. A palavra trindade, por exemplo, não aparece na Bíblia. Aparece o conceito de trindade, né? Jesus, que é em tudo igual ao Pai, o Espírito Santo, que é chamado de Deus. Temos o conceito de trindade, mas não o termo trindade. Então, como os protestantes, para eles, as coisas têm que estar explícitas na Sagrada Escritura e somente na Sagrada Escritura, como nem tudo sobre a Santíssima Virgem está explícito na Sagrada Escritura, eles acabam rejeitando. Rejeitam porque acreditam que a devoção à Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, atrapalharia o culto a Jesus Cristo, atrapalharia a adoração a Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo. E aqui eu falo, né, na minha vida pessoal, eu posso dizer que eu nunca amei tanto a Jesus Cristo como depois que eu passei a amar a sua Mãe Santíssima. Já fui protestante, também acreditava e dizia essas coisas que eles dizem. E quando eu conheci a Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, e quando eu passei a amá-la, então eu posso dizer, aí eu passei a amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão da Sim. adoração à Nossa Senhora, ela vem não no início, quando o Lutero faz a reforma protestante, ela surge mais para frente, não é isso? Nós podemos dizer que ela já surge com Calvino. A Igreja Anglicana, até hoje, mantém muitos aspectos da devoção mariana. A Igreja Anglicana, por exemplo, ela tem diferentes vertentes. Então, tem uma vertente da Igreja Anglicana que é mais próxima da Igreja Católica na sua liturgia e na sua doutrina. Então, eles pedem a intercessão dos santos, eles acreditam que a Virgem Santíssima é a Mãe de Deus, a Virgem Perpétua. Lutero acreditava que a Virgem Maria intercedia, mas dizia que nós não podíamos pedir essa intercessão. Um mês antes de morrer, num sermão que ele escreveu, que ele pregou em Eisleben, ele diz que quando ele se sente condenado pelos seus pecados, ele imagina que a Santíssima Virgem mostra o seu coração ao Cristo, e o Cristo mostra as suas chagas ao Pai, e então ele é perdoado. Muito bonito o que ele diz, né? Então vê, ele acreditava na intercessão de Nossa Senhora, embora dissesse que não se devia pedir essa intercessão. Já Calvino, com ele a coisa vai se radicalizar, porque Calvino dizia que os santos não intercedem por nós. Então, além de não pedir essa intercessão, nós não devemos nem crer que eles intercedam por nós. Então, já com Calvino, nós temos uma degenerescência nesse sentido. Então, e como Calvino influenciou muito mais o protestantismo do que Lutero, porque Lutero deu o pontapé inicial, mas Calvino, a influência de Calvino foi ainda maior, né? Então, os protestantes têm essa herança calvinista de uma certa aversão à figura de Nossa Senhora. Eu cheguei para o primeiro perguntador. Alguém tem mais uma pergunta? A gente pode ficar à vontade, viu? Não? Obrigado. Muito bem. Queridos, temos muito que agradecer, né? Muito, né? Foi muito bom, né? Tem que voltar de novo. Amém. Só convidar. Muitas vezes. Vamos rezar por Padre Josué. Agradecer a Deus esse dom, esse talento. E guarde também, que a Nossa Senhora, que intercede por nós, que guarde o conhecimento e o amor da Sagrada Escritura, a sua Santa Igreja e ao seu Filho Jesus Cristo. E especialmente pelo sacerdócio do Padre Josué, 6 meses de padre, mas uma experiência de amor a Deus que toca a gente, né? Então bendito seja Deus, Padre. Muito obrigado. Continue sendo dócil essa inspiração de Deus. Vamos entregá-la à Virgem Maria, mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Rogai, São José, rogai. Viva Jesus Cristo! Viva!
Mais uma vez eu agradeço ao Padre Rômulo e pelo convite, toda a comunidade pela acolhida. E se fica uma coisa disso aqui, da Semana Bíblica, o que deve ficar para nós católicos é que nós precisamos ter mais contato com a Palavra de Deus. A Igreja teve muito trabalho para proteger estes livros, para chegar até nós, para que nós pudéssemos meditá-los, rezar com eles e amá-los. Então, que essa Semana Bíblica sirva de estímulo para cada um de vocês para amarem cada vez mais a Sagrada Escritura, para amarem cada vez mais a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Coisa boa. Agora eles vão... Obrigado por levar.